O panorama financeiro dos clubes de futebol no Brasil é um tema de grande interesse, especialmente entre os torcedores que querem entender melhor a situação econômica de suas equipes. Alguns times reduziram suas dívidas de forma considerável, enquanto outros atingiram valores expressivos que preocupam cada vez mais. No vídeo de hoje traremos uma atualização sobre os clubes mais endividados do Brasil. Descubra agora se o seu time do coração está nessa situação complicada ou se conseguiu se livrar das amarras financeiras que tanto prejudicam o desenvolvimento dentro e fora de campo. Começamos o ranking pelo Bahia, que está em 17º lugar. Após um processo de reestruturação financeira liderado pela Sociedade Anônima do Futebol, em parceria com o Grupo City, o clube praticamente eliminou seu endividamento. Em 2023, o clube apresentava uma dívida total de aproximadamente 300,9 milhões de reais. Mas nos primeiros 12 meses sob a gestão do Grupo City, foram pagos cerca de 258 milhões de reais, o que corresponde a 86% do passivo total. Atualmente restam menos de 50 milhões de reais a serem quitados, colocando o clube em uma posição financeira muito mais sólida. Em 16º lugar, temos o Fortaleza, com uma das menores dívidas do Brasil, registrada em 6,6 milhões de reais em 2024. Uma redução significativa em relação aos 33 milhões de reais de 2022. Esse resultado reflete uma gestão eficiente que praticamente zerou os débitos ao final de 2023, ano em que o clube alcançou receitas recordes de 382 milhões de reais, impulsionadas pelo sucesso no Brasileirão e na Sul-Americana. Além disso, 31% das receitas vieram do acordo com a Liga Forte União, garantindo equilíbrio financeiro e sustentando investimentos no elenco e infraestrutura. Outro marco foi a transformação do clube em uma SAF, mesmo sem investidor imediato, reduzindo impostos e abrindo caminho para novas oportunidades de crescimento. A redução drástica do endividamento e o recorde de receitas em 2023 são reflexos de um planejamento eficiente, consolidando o clube como uma referência de gestão no futebol brasileiro e nordestino. Na 15ª posição está o Vitória, que reduziu sua dívida de 233 milhões de reais em maio de 2024 para cerca de 180 milhões de reais, graças a renegociações e controle mais rigoroso das finanças. A dívida atual inclui 60 milhões de reais em passivos cíveis, 30 milhões de reais com a Justiça do Trabalho e 30 milhões de reais na CNRD, para intensificar a quitação desses débitos. O presidente Fábio Mota anunciou que a premiação de 20,7 milhões de reais recebida pela 11ª colocação no Brasileirão 2024 será destinada ao pagamento de dívidas, após deduções obrigatórias como INSS, imposto de renda e premiações aos jogadores. O montante líquido será integralmente utilizado para amortizar passivos do clube. Essa estratégia visa proporcionar maior estabilidade financeira ao Vitória, permitindo que o clube inicie a temporada de 2025 com uma base econômica mais sólida. Na 14ª posição está o Atlético Paranaense, reconhecido por sua gestão financeira sólida, mas que ainda enfrenta um endividamento significativo. De acordo com o balanço financeiro oficial de 2023, a dívida consolidada do clube foi registrada em 231,3 milhões de reais, com 52 milhões de reais previstos para pagamento em 2024 e 179 milhões de reais distribuídos ao longo de 14 anos. No entanto, projeções mais amplas indicam que a dívida total do clube pode alcançar 492 milhões de reais ao considerar passivos adicionais, como obrigações futuras e compromissos relacionados à reforma da Liga Arena na Copa do Mundo de 2014. Parte desse montante foi equacionada em 2024, quando o clube efetuou um pagamento significativo de 67,6 milhões de reais, demonstrando seu compromisso em reduzir os passivos relacionados à infraestrutura. O ano, no entanto, foi marcado pelo rebaixamento para a Série B, encerrando uma sequência de 12 anos na elite, justamente no ano de seu centenário. Apesar disso, o Atlético registrou receitas recordes de 898,9 milhões de reais em 2023, impulsionadas pela venda de Vitor Roque ao Barcelona, que gerou 228,5 milhões de reais. O desafio agora é manter o pacto e equilibrar as finanças, enquanto planeja o retorno à elite do futebol brasileiro em 2025. Em 13º lugar, temos o Grêmio, que enfrenta atualmente uma dívida total de 526 milhões de reais, conforme revelado pelo jornalista Jorge Nicola. Esse valor representa um aumento modesto em relação ao ano anterior, quando o passivo era de 518 milhões de reais, indicando um acréscimo de 8 milhões. Em 2023, o clube registrou um déficit de 45 milhões de reais, apesar de ter arrecadado 480 milhões em receitas, mostrando um desequilíbrio entre receitas e despesas. Além disso, o Grêmio tem enfrentado compromissos específicos que pressionam ainda mais suas finanças. Em 2024, o clube adquiriu parte da dívida da Arena,
desembolsando R$ 20 milhões para assumir um terço do débito que a gestora do estádio tinha com o Banrisul. O clube também foi cobrado por uma dívida de R$ 4 milhões com o Cascavel, relacionada à venda do jogador Bitelo ao Dinamo Moscou. Embora o valor exato da dívida ainda não tenha sido divulgado oficialmente pelo clube, é importante notar que, conforme análise de especialistas, a cada 30 dias, a dívida do Grêmio aumenta em aproximadamente R$ 5 milhões, o que pode impactar significativamente as finanças do clube ao longo do tempo. Em 12º lugar está o Flamengo, que encerrou 2024 com uma dívida líquida de R$ 562 milhões, um aumento significativo de R$ 395 milhões em relação aos R$ 167 milhões registrados no final de 2023. Esse crescimento foi impulsionado por investimentos estratégicos, incluindo os R$ 90 milhões pagos por De La Cruz e os R$ 147 milhões destinados à compra do terreno do gasômetro, onde o clube planeja construir seu futuro estádio. Apesar do aumento no passivo, o Flamengo mantém uma posição financeira robusta. Em 2023, o clube registrou uma receita recorde de R$ 1,374 bilhão, consolidando o terceiro ano consecutivo com arrecadação superior a R$ 1 bilhão. A relação entre dívida e receita permanece equilibrada, com o passivo representando uma parcela administrável em relação à arrecadação anual. Para 2024, o Flamengo projeta novamente ter superado a marca de R$ 1 bilhão em receitas, demonstrando sua capacidade de gerar recursos para sustentar altos investimentos e manter sua competitividade. Apesar do aumento na dívida, a gestão do clube prioriza um planejamento estratégico que visa fortalecer a infraestrutura e consolidar o Flamengo como uma das maiores potências do futebol brasileiro. Na 11ª posição está o Botafogo, que reduziu sua dívida de R$ 1,1 bilhão para cerca de R$ 600 milhões em 2024. Graças a pagamentos estratégicos, como R$ 130 milhões em dívidas cíveis e R$ 6,5 milhões relacionados ao FGTS. A transformação em SAF liderada pela Eagle Holdings de John Textor foi essencial nesse processo, proporcionando maior controle e planejamento financeiro. As conquistas do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores em 2024 renderam mais de R$ 245 milhões em premiações, recursos que aliviaram a pressão financeira e viabilizaram novos investimentos. O título da Libertadores também garantiu uma vaga no Super Mundial de Clubes, o que deve ampliar ainda mais receitas de marketing, bilheteria e patrocínios. A gestão da SAF tem priorizado a transparência e o planejamento, com foco em um modelo sustentável para o clube. Com os títulos conquistados e a estabilidade financeira em curso, o Botafogo se posiciona como uma potência emergente no futebol brasileiro e internacional. Seguimos para o 10º lugar com o Palmeiras, que encerrou 2024 com um endividamento total de R$ 633 milhões, um aumento de 54 milhões em relação aos 579 milhões registrados em janeiro do mesmo ano. Esse crescimento de R$ 54 milhões foi impulsionado por investimentos estratégicos, incluindo quase 200 milhões destinados à contratação de atletas, além de aproximadamente 60 milhões em impostos municipais. Um dos principais avanços foi a quitação total da dívida com a Crefisa, que já havia alcançado R$ 172 milhões em 2019. Ao longo de 2024, o Palmeiras reduziu o valor para 20 milhões em março e 9,3 milhões em julho, até anunciar a quitação completa desse passivo em dezembro. Apesar do aumento no endividamento total, o Palmeiras projeta receitas recordes em 2024, estimando uma arrecadação de R$ 1,07 bilhão, a maior de sua história. Esse desempenho financeiro robusto reflete a capacidade do clube de gerar recursos significativos para sustentar investimentos e manter a competitividade esportiva, mesmo diante dos desafios financeiros. Em 9º lugar está o Cruzeiro, com uma dívida atual de R$ 694 milhões, resultado de esforços de reestruturação financeira conduzidos pela SAF, inicialmente liderada por Ronaldo Fenômeno e agora administrada por Pedro Lourenço. Uma parte significativa dessa reestruturação foi possibilitada pelo plano de recuperação judicial, uma exigência para que Ronaldo adquirisse 90% da SAF em dezembro de 2021. O plano abrange aproximadamente R$ 500 milhões em dívidas renegociadas com ex-funcionários, fornecedores e outros credores, estabelecendo condições para pagamentos ao longo de 10 anos. Até agosto de 2024, o clube já havia quitado R$ 35 milhões, com R$ 465 milhões ainda a serem pagos até 2033. Em 2023, o Cruzeiro registrou uma receita bruta de R$ 243,8 milhões, um aumento de 62% em relação ao ano anterior, enquanto reduzia custos operacionais e otimizava receitas. Essas ações reforçam a gestão eficiente da SAF, garantindo maior previsibilidade e competitividade para o futuro.
Na oitava posição está o Red Bull Bragantino, que tem registrado um aumento significativo em seu endividamento nos últimos anos. De acordo com dados recentes, a dívida do clube atingiu 696 milhões de reais, refletindo um crescimento de 32% em relação ao período anterior, quando o passivo era de 526 milhões de reais. Esse endividamento está diretamente relacionado aos aportes financeiros realizados pela Red Bull, proprietária do clube, que investiu substancialmente em infraestrutura, elenco e operações. Diferentemente de outros clubes, a maior parte da dívida é com a própria Red Bull, o que reduz a pressão de credores externos e oferece maior flexibilidade financeira. Apesar do aumento no passivo, o clube tem registrado crescimento, com um faturamento recorde de 350 milhões de reais em 2022. No entanto, a falta de transparência financeira impede uma avaliação mais detalhada sobre sua sustentabilidade a longo prazo. O Santos ocupa o sétimo lugar, enfrentando uma dívida que ultrapassa 700 milhões de reais. Um aumento significativo em relação aos 602,6 milhões de reais de 2023. Essa situação levou o Conselho Fiscal a sugerir a reprovação das contas da gestão anterior devido à insustentabilidade econômica. Entre os fatores que agravaram a dívida estão passivos bancários, operacionais e fiscais, somados a gestões deficitárias. Desde janeiro de 2024, a administração atual anunciou ter quitado cerca de 113 milhões de reais em dívidas, incluindo acordos com credores, como o recente pagamento de 4,1 milhões de reais ao ex-técnico Fábio Carille dividido em 6 parcelas mensais. Com um valor de mercado estimado em 1,2 bilhão de reais, o Santos adota medidas de austeridade, renegociação de dívidas e busca por novas receitas para equilibrar as finanças e garantir a sustentabilidade. Na sexta posição está o Internacional, com uma dívida líquida de 756 milhões de reais em setembro de 2024, um aumento expressivo de 257 milhões de reais em relação aos 499 milhões do final de 2023. Esse crescimento foi impulsionado por prejuízos das enchentes no Beira-Rio, estimados em 90 milhões de reais, aumento de empréstimos de curto prazo para 161,5 milhões de reais e obrigações financeiras com outros clubes e atletas, que subiram para 118,7 milhões de reais. Investimentos em contratações como Borré 33 milhões, Wesley 11 milhões e Thiago Maia 21 milhões, também impactaram negativamente as finanças. Até setembro, o clube registrou um déficit operacional de 148 milhões de reais, indicando que os custos com elenco e operações superaram significativamente a capacidade de arrecadação. Apesar de receitas de 423 milhões de reais em 2023, os valores não foram suficientes para conter o aumento da dívida. O cenário exige ações imediatas, incluindo renegociações de dívidas, controle rigoroso de gastos e busca por novas receitas para estabilizar as contas. O Fluminense ocupa a quinta posição com uma dívida de 823 milhões de reais. Um aumento de 29,7 milhões de reais em relação ao ano anterior. Apesar disso, o clube registrou um superávit de 78 milhões de reais em 2023, impulsionado por receitas de 695 milhões de reais, dividida entre receitas operacionais, venda de jogadores e receitas financeiras, refletindo sinais de estabilidade. O presidente Mário Bittencourt afirmou que a dívida está equacionada e sem pendências com outros clubes. Como estratégia, o Fluminense estuda se tornar uma SAF, medida que pode atrair investidores, ajudar na quitação do passivo e fortalecer o clube no cenário esportivo. Embora o clube ainda enfrente um panorama financeiro desafiador, as ações recentes demonstram esforços para equilibrar as contas e preparar o Fluminense para um futuro mais sustentável dentro e fora dos gramados. Em quarto lugar está o São Paulo, que enfrenta uma situação financeira desafiadora, com a dívida total aumentando de 666 milhões de reais para 886 milhões de reais entre janeiro e setembro de 2024. Nesse período, o clube registrou um déficit de 191 milhões de reais, atribuído a receitas abaixo do esperado e despesas superiores ao planejado. As receitas com a venda de atletas foram de 73 milhões de reais, abaixo dos 108 milhões previstos, enquanto as despesas com pessoal e direitos de imagem excederam o orçamento em 30 milhões de reais. Em resposta, a diretoria aprovou a criação de um fundo de investimentos em direitos creditórios, para captar 240 milhões de reais, visando reestruturar dívidas bancárias e alongar prazos de pagamento. O fundo de investimentos impõe limites de gastos, incluindo um teto de 350 milhões de reais para investimentos no futebol e a obrigação de apresentar superávit a partir de 2025. Na terceira posição está o Vasco da Gama, com uma dívida total de 1,1 bilhão de reais, um aumento de 350 milhões de reais em relação aos 738 milhões registrados antes da criação da SAF em parceria com a 777 Partners.
Esse crescimento é atribuído a despesas que superaram receitas, juros de dívidas históricas e desafios na gestão financeira. Para enfrentar o cenário, a diretoria abriu um processo de mediação com credores, conduzido pela Fundação Getúlio Vargas, FGV, buscando renegociar dívidas e minimizar riscos como penhoras e bloqueio de bens. Em carta aberta, o clube classificou a situação como iminente de caos e destacou dificuldades na relação com a 777 Partners, citando práticas abusivas e temerárias. Apesar dos desafios, o Vasco busca equilibrar as finanças com limites de gastos e novas fontes de receita visando garantir a sustentabilidade e competitividade do clube no longo prazo. O Atlético Mineiro aparece em segundo lugar. O clube mineiro tem avançado de forma significativa na redução de sua dívida total, que caiu de 2,1 bilhões de reais para aproximadamente 1,4 bilhão de reais em 2024. Essa redução de 700 milhões de reais foi impulsionada pela transformação do clube em SAF e pelos aportes financeiros realizados pelos investidores. Do montante atual, cerca de 945 milhões de reais estão relacionados às operações gerais do clube, enquanto 493 milhões dizem respeito ao financiamento da Arena MRV. O clube também conseguiu reduzir em 45% suas dívidas bancárias, amortizando cerca de 378 milhões de reais, o que reflete o comprometimento com uma gestão financeira mais responsável. Esses avanços posicionam o Atlético Mineiro em uma trajetória mais equilibrada, ainda que desafios permaneçam. Em primeiro lugar do ranking está o Corinthians, enfrentando um cenário financeiro complexo com uma dívida total que ultrapassa 2,3 bilhões de reais. Desse montante, 710 milhões de reais estão ligados ao financiamento da Neoquímica Arena, uma das principais causas do endividamento. Além disso, o clube acumula 924 milhões de reais em dívidas onerosas, como fornecedores, empréstimos e obrigações sociais, e 676 milhões de reais relacionados a parcelamentos tributários. Em 2024, o Corinthians deve gastar cerca de 300 milhões de reais apenas com o pagamento de juros, o que representa mais de 25% de sua receita anual. Para enfrentar essa crise, uma iniciativa inovadora foi lançada em parceria com a torcida e a Caixa Econômica Federal. Doações via Pix para amortizar a dívida da Neoquímica Arena. O projeto tem como objetivo quitar 700 milhões de reais relacionados à construção do estádio, em acordo com a Caixa Econômica Federal. A campanha mobiliza a torcida para contribuir com doações, ajudando a reduzir esse passivo. Até agora, a campanha apoiada pela torcida organizada Gaviões da Fiel arrecadou mais de 30 milhões de reais, incluindo impressionantes 7,5 milhões de reais nas primeiras 24 horas após o lançamento em novembro de 2024. Conduzido de forma independente pela torcida, o projeto evita bloqueios e penhoras nas contas do clube, demonstrando a força e união dos corintianos na busca por soluções financeiras para aliviar o endividamento do clube. E assim chegamos ao fim de mais um vídeo repleto de informações importantes sobre os clubes mais endividados do Brasil em 2024.